Bem, muito bem, tive de férias aqui há alguns dias, portanto, como tal, o aprender a ganhar em bolsa entrou em fase de pausa, né? Bom, vou dar aqui início ao quarto capítulo. Mais uma vez eu digo que este vídeo é dedicado a todos os pequenos investidores e fizeram uma pergunta, pronto, para a qual eu vou responder. Perguntaram a mim o que é um pequeno investidor. Bom, um pequeno investidor é todo aquele investidor que investe pequenas quantias, como é óbvio. Mas todo o pequeno investidor deve ser aquele investidor que tem poucos conhecimentos em bolsa. Portanto, uma pessoa que perceba pouco de bolsa deve ser sempre um pequeno investidor, como é óbvio, né? Pronto, respondido aqui a esta pergunta, e como sabe o vídeo tem que ser rápido porque só tem 10 minutos, vou falar neste capítulo qual a postura que nós devemos ter na bolsa. Pois, muito bem, existem várias posturas. Existe um investidor a longo prazo, longo e médio prazo, existe o investidor de curto prazo e existe o investidor diário, day trade. O que é que vocês acham? Portanto, um pequeno investidor deve, para mim, na minha opinião, deve ser um investidor de longo prazo, longo e médio prazo. E porquê? Por uma razão muito simples. A tendência principal de longo prazo não muda todos os dias e nem muda todas as semanas. Eu diria que muda de meses em meses. E quando eu falo de meses em meses, não são 2 ou 3 meses. Muitas das vezes a tendência pode durar mais do que 3 anos, 4 anos, 5 anos e até muito mais do que isso. Temos o exemplo do bull market 2003-2007. A tendência principal de subida foi durante 4 anos, aproximadamente. Portanto, são 48 meses. Portanto, e como tal, as tendências principais são muito fortes e não mudam de um dia para o outro. Não é por causa que o índice está a descer 3, 4, 6 e 7% que a tendência mudou. Não, é normal existirem essas correções. E até determinados investidores, e aliás até muitos investidores, ficam contentes com essas correções. Porquê? Porque criam boas oportunidades de compra para mais tarde. Bom, vamos então aqui pegar aqui neste caso aqui, estou a falar do S&P diário, tenho aqui o gráfico, não vou analisar o S&P, portanto não vou fazer nenhuma análise. Portanto, já falei, portanto, que o investidor deve ter essa postura de longo prazo. Porquê? Já agora, o curto prazo, temos de ter em mente que a tendência oscila mais vezes, né? Portanto, como estamos a falar de um período pequeno, a tendência muda. E então o investidor pode estar investido no curto prazo e tem mais tendência a errar. Porquê? Porque como vai haver mais mudanças num determinado período, pois vai haver com certeza mais erros. E se for num day trade, mais erros o investidor vai ter. Como é óbvio, porque num day trade, apesar da tendência principal, quando digo a principal, é aquela de longo prazo, seja de subida, a de curta, estamos a falar já de semanas, de poucos dias, pode ser de subida, mas day trade podemos estar numa tendência de descida, naquela hora, naquele período de tempo, né? E como tal, muitas das vezes faz maus investimentos e a pessoa estressa. Estresse é verdade, está sempre preocupado, e agora se vai subir, se vai descer. A pessoa deve estar preocupada, a longo prazo, a médio prazo. E acreditam que, portanto, pela minha experiência que tenho, traz sempre melhores resultados. Não estar aqui, o que vai fazer já amanhã. Portanto, estar já preocupado se vai subir, se vai descer. Estar preocupado sim quando é que a tendência principal muda. Isso é o mais importante. Portanto, eu já falei quando é que a tendência principal ficou positiva, não é? Portanto, e que o investidor deve investir no bull market. Agora, quando a tendência está negativa, portanto, estamos no bear market. Então, pegando aqui, neste caso, aqui no gráfico, um investidor queira investir, portanto, se investir a longo prazo, não é? Só vai errar quando do bull passamos para o bear market, correto? Correto. Como tal, será mais sensato da parte do investidor fazer investimentos com essa ótica. E é preciso ter isso em mente. Quando o investidor entra numa ação ou num índice,
não vai logo colocar o stop logo um bocadinho abaixo, logo do preço que entrou. Ou seja, vamos supor aqui o exemplo do S&P. Imaginamos que o investidor tem a vontade de entrar e agora diz assim, olha, vou entrar. E entra nos 1080, por exemplo. Acham correto o investidor meter um stop nos 1070? Não, errado. Quem é que diz que aquilo vai aos 1065 e depois, passado um dia, já vai nos 1090? Nada nos garante, portanto, ninguém consegue fazer essas previsões milimetricamente. Portanto, é um erro. Portanto, um investidor a longo prazo deve meter um stop no longo prazo. Ou seja, onde é que está o stop no longo prazo? Será um ponto de referência onde, se quebrar esse ponto de referência, nós podemos dizer, olha, a tendência mudou. Bom, agora aqui é que está o complicado. Portanto, qual é o ponto de referência? Bom, o ponto de referência para mim será sem dúvida o mínimo anterior, mas atenção, nem sempre é assim. Temos que considerar os mínimos, eu diria os mínimos principais, ou seja, ninguém me garante que este seja o mínimo principal. Embora que, fazendo umas pequenas análises e uns estudos, leva-me a crer sim que este é o mínimo principal, mas não é aqui, não vou falar neste capítulo porque é que eu considero ou não considero. Portanto, vamos supor que eu consideraria aqui a minha mudança de tendência nos 1046. Vou meter um stop nos 1045? Não. Vou meter um stop nos 1040? Também não. Portanto, devemos meter um stop, está sempre a aparecer, devemos meter um stop abaixo dos 1046 do último mínimo. Uns 2%. E porquê? Por causa dos falsos breaks. É normal o índice às vezes ir lá, partir o suporte e depois reagir em alta. Portanto, nada nos garante. Aliás, aqui o índice fez aqui este mínimo, estão a ver nos 1037, em CFDs, estou a falar dos CFDs, e no entanto, por enquanto ainda está a subir. A tendência é bear market quando ele fez os 1037? Não. Portanto, nada nos garante que os 1037, isso tem que ser valores em fecho e valores que nós vemos logo à partida, assim, a tendência foi quebrada e nota-se uma aceleração a partir desse valor. E não, olha, reagiu, estão a ver, reagiu em alta e pronto, e o índice está aqui neste momento, aqui neste impasse, já fiz a minha análise do S&P. Portanto, o investidor, deixa-me controlar aqui o tempo, que isto é importante. Portanto, o investidor deve colocar o stop se está a investir a longo prazo, portanto, abaixo do suporte principal. E vou dar aqui um pequeno exemplo. Portanto, vou dar aqui um pequeno exemplo do S&P. Como nós não podemos fazer a análise das quebras desses mínimos. Estão aqui a ver. Ó, isto é o Bull Market 2003-2007. Estão a ver aqui, olha, este mínimo foi quebrado. Estão a ver aqui? Este mínimo, por sua vez, foi quebrado. Mas isto agora já entra outra janela. Não estávamos em bear market. Isto foi sempre o Bull Market. Aqui, este mínimo foi quebrado. Não estávamos em bear market. Este mínimo foi quebrado. Não estávamos em bear market. Olha aqui. Mínimos, quebrou aqui. Estão a ver onde é que eu quero chegar? Portanto, o importante aqui realmente é saber qual é o mínimo principal, ou seja, o suporte principal para o qual eu diria que se quebrar esse valor, eu sim, então a tendência principal virou e faz todo o sentido colocar um stop um bocado abaixo desse valor, nunca portanto, no mesmo valor, um bocadinho abaixo, por causa dos falsos breaks. E a partir daí, sim senhor, pronto, não há nada a fazer, é dizer, pronto, a tendência mudou e ter outra postura em relação ao mercado, com posições curtas, ou pronto. Em relação, portanto, àquilo que eu estou aqui a dizer, portanto, a postura é sempre essa, investir a longo prazo, e acredito que vocês vão ter melhores resultados do que estar a investir sempre no curto prazo. O vídeo está mesmo no final, vou fazer o segundo vídeo, no qual vou falar de stops e de outras coisas. Pronto, até já.